Olá, boa noite. Conexão ND está começando agora. Seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui na Record News ou pelo nosso portal ND+. Uma honra estar aqui enquanto a nossa querida Márcia Dutra está de licença. Logo, logo ela está de volta. Enquanto isso, a gente aproveita este espaço para falar de um assunto muito importante. A partir da aprovação de duas leis, uma no âmbito federal e outra no âmbito estadual, o Brasil e Santa Catarina passaram a viver uma transição energética. Para entendermos um pouco mais sobre este processo, aqui comigo esta noite, Pedro Litsek, ele que é CEO da Diamante Energia, empresa que hoje administra o Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda, lá em Capivari de Baixo, no sul do estado. Pedro, seja bem-vindo à Conexão, obrigada pela sua participação, por aceitar o nosso convite para a gente falar desse assunto que realmente é muito importante para o Brasil e principalmente para o nosso estado e para a região sul de Santa Catarina. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Como você disse, né, são leis, né, que vieram de encontro a uma situação que poderia deixar a região de Tubarão, de Capivari, todo o sul de Santa Catarina muito impactado, né? Caso o encerramento das atividades do complexo se desse em 2027, como estava se prevendo, né? Em 2022 foram promulgadas essas duas leis, né? Uma em âmbito federal, outra em âmbito estadual, que prevêem a criação de um programa de transição energética justa. E o que é esse programa, né? Na verdade, ele visa, né, ao longo de um período, criar novas opções de trabalho para as pessoas que hoje estão envolvidas na cadeia do carvão. Para você ter uma ideia, hoje tem em torno de 20 mil pessoas direta ou indiretamente ligadas à atividade carbonífera, quer seja no complexo Jorge Lacerda, que hoje está sob a gestão da Diamante, quer seja na mineração, quer seja na ferrovia, quer seja na prestação de serviços para toda essa cadeia. Então, um encerramento abrupto dessa atividade comprometeria um contingente enorme de pessoas. A Diamante assumiu o complexo termoelétrico em 2021. Foi um grande desafio assumir um complexo hoje que tem essa responsabilidade de tantos empregos na região sul, que movimenta aí a economia daquela região, com o falatório que se tinha na época de que tudo ia parar, que se ia fechar o complexo termoelétrico, fazer essa mudança de pensamento nas pessoas que já estavam lá trabalhando e também em toda a região que é envolvida com esse processo do carvão, foi bastante complicado? Na verdade, eu diria que quando a nossa gestão assumiu a operação do complexo, houve um alívio, né, por parte da maioria das pessoas que estavam envolvidas, especialmente as pessoas lá do complexo Jorge Lacerda, né? A gente veio com a perspectiva, né, de manter a cadeia operando e fazer a transição, né, de uma forma organizada, né? Então, o primeiro ano foi desafiador, né, porque aquele complexo todo vivia sobre a gestão do proprietário anterior, né? Eles tinham uma organização bastante grande, né? E nós tivemos que assumir essa organização. Então, toda a parte financeira, contábil, recursos humanos, TI, tudo isso a gente teve que absorver, né, ao longo de um ano, né? Conseguimos concluir o processo de tomada das principais atividades e hoje estamos vivendo independentemente de qualquer apoio externo. A gente hoje tem uma empresa que tem todas as peças em operação sem grandes tropeços, né? Para que as pessoas possam entender, essas duas leis, elas vieram com que propósito? O que se quer a partir delas? Tem alguma diferença entre a lei que foi aprovada lá em Brasília e a lei que foi aprovada aqui na LESC? Não, elas são basicamente elas têm o mesmo princípio, né? E o princípio é justamente
promover um encerramento das atividades da geração de carvão como ela existe hoje, organizada, né? Então, a perspectiva é que se estenda a vida útil do complexo por mais 15 anos, até 2040, né? E durante esse período, um grupo, um comitê, né, que é previsto dentro do âmbito da lei, ele vai trabalhar no sentido de confirmar que todas as atividades de remediação ambiental estão sendo cumpridas, encontrar novas formas das pessoas que estão envolvidas na cadeia do carvão terem seu sustento, promover, vamos dizer assim, novas oportunidades de trabalho, né, para que quando chegarmos lá em 2040 não tenhamos mais 20 mil pessoas impactadas pelo encerramento dessa operação. Se a gente chegar lá em 2040, sei lá, com 2, 3 mil pessoas que tenham que se realocar, eu acho que a gente terá cumprido um papel social muito importante, né? E acho que dentro da gestão que nós temos, esse talvez tenha sido um dos principais vieses que tenham feito com que a gente fizesse a aquisição desse ativo, né? Comprar um ativo que ia encerrar as atividades em 2027 não faz muito sentido, né? Então a gente viu na possibilidade de participar desse processo de transição, a gente viu isso como uma oportunidade enorme. De transformar realmente. De transformar, de criar, vamos dizer assim, de ser parte, né, de um processo que tem um viés social muito importante, né? Acho que outros países do mundo fizeram transições energéticas desse tipo. Tem exemplos, por exemplo, na Alemanha, né, onde algumas regiões que eram antigamente dependentes da indústria carbonífera, hoje você tem atividades de tecnologia, de turismo, e essas pessoas todas estão trabalhando. Então, isso é muito importante, né? No nosso país, a gente precisa ter oportunidades de emprego, oportunidade de trabalho, né? E esse projeto é um projeto que visa isso. E em que caminho a gente está? Essa lei foram aprovadas recentemente, a gente pode dizer, já se criou o comitê, mas a gente já tem ações acontecendo, na prática a gente já consegue ver essa transição de fato sendo realizada? Assim, a lei foi promulgada em janeiro do ano passado, né? Então faz um ano, né? E um ponto central dessa lei é justamente a contratação do Complexo Jorge Lacerda dentro do que se chama um contrato de energia de reserva pelos 15 anos. Esse vou dizer assim, talvez a parte mais importante dessa lei, porque é através desse contrato que a gente conseguiria ter o tempo, né, necessário para que se faça essa transição energética de uma forma organizada. Esse contrato de energia de reserva começou a ser discutido no governo passado, né? No governo atual ainda não deu tempo, né? O governo tomou posse aí em janeiro, né? Então ainda está se estruturando, organizando lá as suas secretarias. Então a gente ainda não teve a oportunidade de interagir com esse novo ministério que está aí, o Ministério de Minas e Energia, né? A gente espera nos próximos, sei lá, semanas ou dias, talvez, retomar essas discussões com o governo federal para que a gente possa assinar esse contrato de energia de reserva, que é, na minha opinião, a única peça que precisa ser colocada em operação para esse processo ser um sucesso, né? Sem essa contratação, a gente, provavelmente em 2027, a gente não teria como
seguir operando o Complexo Jorge Lacerda. Por que a gente não teria, seu Pedro? O que aconteceria a partir de 2027 que faria com que vocês encerrassem as atividades? Hoje, o Complexo Jorge Lacerda ele tem um benefício, né, que se chama CDE. A CDE ela foi um programa, né, criado há alguns anos, e no caso específico da indústria carbonífera do estado de Santa Catarina e do Sul também, a CDE cobre uma parte importante dos custos do carvão. A CDE para o carvão, ela iria até 2027. Então, hoje, a gente vende energia no mercado competitivo normal e a gente tem preço, né, para vender essa energia por conta desse benefício. Sem esse benefício, o Complexo Jorge Lacerda não teria preço para continuar vendendo energia. Então, daí, assim, e por isso se explica esse batente aí de 2027. Né? E essa expectativa com relação à assinatura para que isso de fato aconteça, vocês fiquem tranquilos e possam trabalhar pensando mais nessa transição, né? O sul do estado está muito envolvido nessa questão da transição energética. A gente tem muitas pesquisas também já acontecendo lá na região, que a Diamante também está muito envolvida, pensando em toda essa cadeia que vai precisar desse suporte quando a gente chegar lá em 2040, né? A gente, como você disse, quer dizer, a região é uma região que vive muito em função disso, né? Existem municípios ali da região onde, sei lá, 70% do PIB deles vem da indústria, né? Da cadeia carbonífera. Então, assim, da nossa parte, a gente está fazendo já, a gente pensa, a gente sonha, né, com atividades que a gente poderia já estar fazendo, né, dentro desse processo. Por exemplo, a lei prevê que 100% dos recursos de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, que o Complexo Jorge Lacerda aplica anualmente, sejam investidos em programas, né, ou em indústrias ou em atividades, né, que possam gerar algum tipo de nova atividade econômica. Então, a gente tem conversado com universidades locais, a gente percebeu vários projetos que poderia criar uma nova indústria, né? Mas a gente ainda está, vamos dizer assim, em compasso de espera por conta desse elo que falta, né? Que é a assinatura desse contrato. Inclusive, a gente tem pesquisas na SATIC, né, em Criciúma acontecendo, que já estão se tornando referência, porque a gente tem a captura de CO2 acontecendo lá, uma pesquisa muito interessante que eles desenvolveram as próprias eólitas dentro da universidade, né? Eles importavam antes, acho que da China, passaram a desenvolver com as cinzas do próprio carvão, mostrando que é possível, sim, fazer pesquisa local e implantar aqui mesmo, né? Exato. E isso é super importante que você está falando pelo seguinte, né? Porque hoje se fala da geração a carvão, né? Com a preocupação dos gases de efeito estufa, né? Mas se você puder capturar esses gases, primeiro, você mantém uma atividade econômica importante, né? Segundo, é um combustível nacional, é um combustível em reais, né? Então, o preço da nossa energia durante todo o ano de 2022 foi fixo, é um valor, né? E se você pega as commodities aí, gás natural liquefeito, outros combustíveis que sofrem efeitos do mercado internacional, houve uma volatilidade enorme. Então, você tem um energético que é brasileiro, que é precificado em reais e que não varia, né? E que, além disso, você pudesse utilizar sem afetar o meio ambiente, isso seria muito, muito bom para o país, né? A gente viveria num cenário dentro quase do ideal para todo mundo, né? E aí, sem contar também que essa energia que vem a partir das termoelétricas
são seguras, né? Elas ajudaram muito o país quando a gente fala aí recentemente em crise hídrica, né? Foram as termoelétricas que deram esse suporte para o país, né? Para a gente não viver um novo apagão, né? Exatamente. Quer dizer, hoje o Brasil ele tem uma geração renovável super importante, né? Acho que a gente está hoje quase que 80% da nossa matriz energética é uma matriz renovável, né? Aí você tem as hidrelétricas, que cumprem um papel super importante, as eólicas e agora um crescimento assim, extraordinário da energia solar, né? Mas todas essas energias renováveis, ela tem uma intermitência, né? Então, se não chove, a gente tem um problema nas hidrelétricas. Se não venta, você tem um problema na geração eólica. E solar, de noite, né, não tem geração de... Então, você precisa ter dentro da sua matriz, né, de geração, você precisa ter usinas que possam ser despachadas quando esse efeito intermitente acontece, né? Esse ano, no Brasil, a gente está tendo um ano extraordinário, porque choveu muito, os reservatórios estão todos cheios, o preço da energia está praticamente no piso, né? E isso é ótimo, né, para o país. A gente está todo mundo... na sua conta de luz está lá a tarifa verde, né? É fantástico. Mas, por exemplo, no final de 21, a gente viveu um momento muito complicado, onde não fossem as termoelétricas, a gente teria muito provavelmente um problema de redução da oferta de energia em algum momento do dia ou talvez num período, né? Hoje, a Jorge Lacerda é responsável por abastecimento de quantas unidades? Como opera a Jorge Lacerda hoje? O Complexo Jorge Lacerda hoje ele atende 25% do consumo de energia em Santa Catarina. É claro que quando a gente gera, a gente transmite dentro do sistema interligado, então a gente não sabe exatamente para onde é que vão os nossos elétrons, mas muito provavelmente boa parte dos nossos elétrons ficam, né, em Santa Catarina. Então, é uma geração importantíssima, né, para o país. Perfeito. A gente está conversando um papo muito gostoso, mas a gente vai fazer um intervalinho agora e daqui a pouquinho a gente volta. Fiquem com a gente, Conexão ND volta rapidinho para a gente continuar batendo um papo super bacana sobre transição energética justa. É dentro de instantes. Estamos de volta. Nessa noite, Conexão ND fala sobre transição energética justa. Aqui comigo, Pedro Litsek, ele que é CEO da Diamante Energia. Diamante Energia que é a empresa que administra o complexo termoelétrico Jorge Lacerda, lá em Capivari de Baixo. Pedro, continuando o nosso bate-papo, transição energética justa. Por que justa? Por que ela tem que ser uma transição justa? O que se espera com essa palavrinha justa? Então, a gente primeiro, quer dizer, o conceito de transição energética pura, né? A gente tem que o nosso mundo, né, ele é um mundo que tem recursos finitos, né? Então a gente tem que cuidar desse nosso planeta, né? Então a ideia é que a gente consiga transicionar de tudo que não é sustentável para tudo que seja sustentável, né? Então, por exemplo, a geração de energia com carvão da forma como a gente como a gente faz hoje, ela tem que ser descontinuada, né? E, de fato, será descontinuada, né? O Brasil assumiu esse compromisso de fazer essa transição, né? Então, a gente tem que sair de um mundo onde a gente está consumindo coisas que são finitas para tentar partir para um mundo onde a gente tenha que tudo seja renovável da melhor maneira possível, né? Agora, o justo vem justamente da necessidade de que a gente não esqueça o social, né? Vamos fazer um programa de transição, vamos sair de uma geração que não é a ideal, né, para o planeta, né? Vamos sair para uma geração renovável, vamos sair para uma geração sustentável, né? Mas vamos cuidar das pessoas, né? Então, você não pode fazer essa transição energética de uma hora para outra, né?
Então, o aspecto social tem que ser levado em consideração. Você não pode deixar as pessoas sem trabalho. E esse é o conceito do justo, né? E, além disso, né, a gente tem que encontrar formas de dar segurança na geração de energia elétrica do planeta, né? A gente não pode ter uma geração que dependa de condições que a gente não controla, de que dependa de chuva, que dependa... A gente tem que ter uma matriz segura, que mesmo nas condições adversas, hidrológicas, de vento, de sol, a gente consiga atender a demanda do país. E aí qual seria o caminho? Se a gente tem eólicas que são estáveis, a gente tem solar, que também não atende, hídricas, por onde a gente vai então? Então, eu vejo assim, né? A gente está indo para um caminho de usar um combustível como gás natural, né? O gás natural é um combustível que, do ponto de vista de gás de efeito estufa, é menos importante, né? Então, a gente tem que chegar numa matriz onde a gente tenha, onde essa segurança energética seja dada pelas usinas a gás, né? E na minha opinião, a grande aposta é o hidrogênio, né? O hidrogênio, a gente conseguirá produzir hidrogênio limpo, verde, né? E aí usar esse hidrogênio para gerar energia quando for necessário dar segurança ao sistema. Então, o hidrogênio verde, você conseguiria, né, e eu acho que isso está vindo, né, por exemplo, gerar energia eólica, né? Então, quando tiver um excesso de energia eólica, você produz hidrogênio, né? Estoca o hidrogênio de alguma maneira, né? Ou já, vamos dizer assim, misturando com gás ou produzindo outro tipo de material que se possa usar posteriormente. Mas eu acho que o hidrogênio é realmente a aposta que a gente tem que fazer de uma geração segura e, ao mesmo tempo, limpa. Mas já se pensa muito nisso, porque a gente tem até 2040, mas, enfim, o tempo passa rápido. Em que momento se definir que, de fato, vai ser o hidrogênio para a gente capacitar pessoas, para a gente modificar as estruturas até do próprio complexo para receber essa nova forma de geração de energia? Ou ainda está tudo na conversa? Eu acho que o hidrogênio muito virá. A gente está vendo muita atividade nesse sentido, especialmente no Nordeste, onde você tem, assim, a principal geração eólica. A gente está vendo muito movimento no sentido de começar a produzir hidrogênio, né? E eu acho que outros países do mundo olham para o Brasil com muito interesse, né? A gente tem hoje no Brasil uma capacidade de geração de energia eólica muito importante, né? E teremos também, acho que dentro da nossa matriz, um componente da solar muito importante. Então, eu vejo que no futuro o Brasil, muito possivelmente, será um ator importante, né, na produção de hidrogênio e na venda desse hidrogênio para outros países. Aqui no complexo, hoje a gente tem projetos, né, de gás, né, num primeiro momento, né? Mas nada impede da gente pensar em alguma geração a hidrogênio no futuro, né? E aí vem assim, uma parte importante da lei, que é justamente aplicar recursos de pesquisa e desenvolvimento em alguma coisa que tenha a ver com a transição energética. Então, acho que esse é o caminho que a gente vai seguir. O senhor comentou no bloco anterior sobre os outros países que já fizeram esse processo de transição energética, né? Vocês têm esse exemplo de como foi lá, se realmente lá também se preocupou com ser justo nessa transição, se deu certo, porque o que é bom a gente copia, né? E o que não for a gente não aplica aqui. Vocês chegaram a ter esse contato com outros países para ver que caminho o Brasil tomar nesse rumo dessa transição? Sim. Eu acho que um dos exemplos mais importantes talvez tenha sido na Alemanha, né?
que fez esse processo em várias regiões, né? E funcionou. É claro que os comitês lá trabalharam duro, o governo estadual e federal aportaram recursos, né? Então, esse processo de transição energética justa no Brasil, ele terá sucesso, eu tenho certeza que terá, mas assim, todo mundo tem que trabalhar para isso, né? Nós temos que trabalhar, a cadeia do carvão tem que trabalhar, o governo federal e o governo estadual têm que trabalhar. O senhor acha que Santa Catarina já está dando bons passos quando a gente fala em pesquisa, fala em mudança, em profissionalização, capacitação dessas pessoas para essas novas profissões que vão surgir também? Volto a falar da SAT, que lá a gente tem a Cidade do Conhecimento também saindo do papel, que é um local onde se pretende pensar muito nessas novas profissões, né, em capacitar esses novos profissionais que essa nova indústria vai necessitar aí no futuro, né? Sim. Não, eu tenho assim, eu olho para aquela região lá de Criciúma, né, para o SATIC, e eu fico torcendo para aquilo tudo dar certo, né? Por exemplo, eles têm lá um projeto de ser um centro de cyber technology. Né? Imagina, de repente, dentro desse processo de transição energética justa, Criciúma fica sendo um centro de referência no Brasil de tecnologia de ataque cibernético, né? A gente gostaria de já começar a investir em projetos de P&D lá com esse viés, né? E eu acho que tem tudo para dar certo, né? E vai ser uma mudança também de cultura da sociedade do sul do estado, né? Que cresceu e se desenvolveu a partir do carvão, da mineração, e hoje tem que mudar todo o seu pensamento, né? Dessa nova geração também, com relação a tudo isso que vai acontecer a partir de agora, né? Sim, com certeza. Quer dizer, se a gente conseguir transformar ali o SATIC, a Cidade do Conhecimento, num centro de referência de cyber tecnologia, seria fantástico, né? Agora, eu volto a insistir na questão do carvão, né? A gente tem um energético, né? Que está lá e que é em reais, né? Então, eu acho que a gente tem que investir também, né, em processos de captura de carbono, que, aliás, estamos fazendo lá no SATIC, né? A gente ainda não tem aquilo, talvez, em escala comercial, mas, assim, nós teremos, né, com a assinatura do contrato de energia de 15 anos, né, para trabalhar e, vamos dizer assim, chegar a um bom termo, né, no sentido não só de criar novas atividades econômicas, mas também, quem sabe, conseguir utilizar o carvão de outras formas. Até porque o carvão não é vilão nessa história, né? Muito pelo contrário. Para aquela região foi uma atividade, ainda é uma atividade muito importante. Sim. Inclusive, na época em que as minas foram abertas e esse processo começou, essa atividade começou a se desenvolver fortemente, ela foi desencadeando outros setores, fazendo outros setores crescerem também. Como muita gente que a gente conversou lá da região falou, a área da saúde, por exemplo, se desenvolveu muito. Claro, tínhamos muitos acidentes com os mineiros que necessitavam de profissionais capacitados, mas fez com que Criciúma, por exemplo, fosse um polo grande de saúde entre Florianópolis e Porto Alegre, né? Sim. Então, dessa cadeia do carvão, a gente tem várias outras que se desenvolveram a partir daí, várias outras atividades também, né? Exatamente. O próprio SATIC, né? O SATIC, ele foi criado, né, pela indústria carbonífera e é, de alguma maneira, ainda mantido, né? Então, é claro que as pessoas sempre falam assim, o carvão, mas dentro do contexto do sul do estado, o desenvolvimento daquela região se deve muito à indústria carbonífera, né? A gente tem que agora cuidar mais do meio ambiente e tudo isso, né? Mas o carvão teve um papel muito importante, está tendo um papel muito importante, e quem sabe dentro desse processo de transição energética a gente consiga encontrar formas de uso do carvão que permitam que ele continue, né, tendo essa importância para a economia local, né?
Porque vale a gente lembrar também que o carvão hoje já é utilizado em várias outras coisas, né? A gente tem na indústria do cimento, a gente tem em várias outras coisas, em biofertilizantes também, que o carvão acaba sendo utilizado também. E na questão ambiental, as áreas que foram tão degradadas no passado, hoje a grande maioria já está também ou já recuperada ou em processo de recuperação. Exatamente. Essa é uma parte importante também da lei, né? Que é justamente garantir, né, que ao longo desses 15 anos o que falta ser remediado seja remediado, para que a gente chegue lá em 2040 com tudo, toda a região recuperada adequadamente. Então esse é um viés super importante da lei. Uma área que foi recuperada e que se tornou um exemplo e hoje é um dos grandes parques da região, é o Parque Ambiental, que fica do ladinho ali do complexo termoelétrico, que hoje é um ponto de lazer incrível para a população de Capivari, de Tubarão e de toda a região, né? Exatamente. Se você pega uma fotografia do que era o Parque Diamante Mais, era um antigo estoque de carvão, né? E aquilo tudo foi recuperado, então, quer dizer, está provado que se pode recuperar, que se pode embelezar. Hoje a gente tem um parque que a gente sustenta o parque na sua maior parte, né? E que é uma área de lazer para todo mundo, né? A gente tem espetáculos super bacanas lá. Esse ano a gente vai ter o Balé Bolshoi, a gente vai ter a Orquestra Sinfônica de Viena, a gente vai ter etapas do Mundial de Futevôlei, também do basquete 3x3, né? Então isso gira uma atividade social, né, super importante. E ao longo do ano acontecem várias oficinas lá também que envolvem muito a comunidade. É tudo gratuito, envolve crianças, adultos. Então eles ocupam o parque não só para suas atividades de lazer e esportivas, mas ocupam a estrutura também para aprendizado, para novas profissões, para se desenvolver. Sim. Mesmo, né? Muito bacana. É muito bacana. Tem balé, tem educação ambiental, tem várias atividades. E isso mostra o quanto o complexo está conectado com a comunidade, né? O quanto Jorge Lacerda se preocupa com a comunidade onde está e, por isso, participa tão ativamente desse processo de transição, né? Exatamente. Até estava comentando com você, né, que no ano passado a Diamante foi a segunda empresa do estado de Santa Catarina em aporte de verbas incentivadas, né? Então, isso mostra como é importante a presença da companhia na região e no estado. Quer dizer, nós somos a segunda do estado, imagina. A gente ficou muito contente com isso. E agora, o que a gente tem de desafios para 2023 para a gente fazer com que esse processo de transição energética justa ande ao longo de 2023, 2024 e assim por diante? Assim, o principal desafio realmente é a assinatura do contrato de energia de reserva. Então, a gente está preparado para retomar as discussões com o governo federal, né? Claro que depende um pouco deles também, do Ministério, enfim, concluir a transição, né, do governo passado para esse. A gente espera nos próximos dias ou talvez semanas voltar a interagir com o Ministério para que essa atividade aconteça. Esse é o principal, vamos dizer assim, motor desse programa de transição energética justa. Sem ele, a gente não consegue fazer a transição. A partir daí, se essa assinatura acontecer em breve, aí se começa a pensar mais em ações práticas, em reunir novamente o comitê e discutir Exato. O que se fazer? O comitê, ele foi estruturado dentro de uma realidade de 2022, né, onde você tinha o governo tanto estadual e federal que não seguiram, né? Então, talvez a gente tenha aí algum tipo de mudança na composição desse comitê, né? Mas é muito importante que esse comitê se estruture novamente, né? Se é que ele vai, se as pessoas vão mudar, para coordenar esse movimento. Vai ser o comitê que vai dar os próximos passos, é ele que guia de que forma essa transição vai acontecer? Sim. É uma ação coletiva, né? Na verdade, o comitê ele esteve reunido já o ano passado e
e preparou uma lista de atividades que precisam ser cumpridas, né? Que eu achei um trabalho muito bem feito, né? Então a gente espera que essas atividades sigam sendo, ou pelo menos proximamente do que foi definido, para que esse programa aconteça, né? E a gente vai continuar acompanhando. Obrigada pela conversa, pelas explicações. Acredito que o pessoal de casa também conseguiu entender um pouquinho do que se trata essa transição energética justa, mas que a gente vai continuar falando bastante sobre isso. Obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. E o Conexão ND vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse lá o nosso portal ND+. Lembrando que lá também você encontra vários outros conteúdos sobre transição energética justa. Tem um portal lá, uma partezinha do portal super bacana com reportagens, com podcasts. Vale a pena você dar uma entradinha lá e conferir tudo o que a gente já preparou com relação a esse assunto tão importante. Obrigada pela companhia e até a próxima.